Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula vamos falar sobre validação de dados e o uso de macros no Excel, ok? Então, antes de tudo, vamos perceber o que é isso de validação de dados. A validação de dados é um conceito do Excel utilizado para proteger as planilhas, ok? Mas você pode me perguntar, essa validação, esta proteção é contra a alteração de dados na planilha? A minha resposta é não. Esta validação ou proteção é contra inserção de dados, contra cadastro de dados aqui na nossa planilha. Porque nós sabemos de antemão que o Excel aceita qualquer valor. Por padrão, Excel aceita o cadastro de qualquer valor. Por exemplo, números, caracteres, texto, hora e por aí em diante. Ok? Então, por essa razão, nesta aula eu vou te mostrar como que você pode usar este conceito para proteger a sua planilha, para proibir os usuários a inserir qualquer valor na sua planilha. Ok? Então, sem delongas, vamos logo para a nossa aula. Portanto, aqui eu trouxe uma planilha, ok? Uma tabela com 4 atributos: curso, nome, idade e turma, ok? Então, o nosso objetivo aqui é o seguinte: nós queremos, de forma mandatória, obrigar o usuário a inserir somente os cursos que estão na nossa grelha curricular, no nosso plano curricular, ok? Então, se ele tentar inserir qualquer valor, automaticamente o Excel vai proibir, ok? Então, para isso, venho aqui na primeira célula de cursos, de seguida vou em dados, depois de dados, clicar aqui em validação de dados, ok? Depois de validação de dados, nós temos acesso a esta pequena caixa de diálogo. Então, se nós formos a ver, conseguimos aqui constatar automaticamente que o Excel está a permitir qualquer valor. Sim, como eu disse antes, que o Excel permite qualquer valor por padrão, ok? Então, o nosso objetivo é restringir isso. Então, para isso, nós vamos usar a validação de dados do tipo lista, ok? Então, vou dar um clique aqui e selecionar a opção lista. Chegado aqui, se nós tivermos dados ou se tivermos um intervalo de dados limitado, nós vamos digitar diretamente aqui na nossa fonte. Por exemplo, se nós conhecemos os cursos, temos cursos limitados. Por exemplo, vou colocar medicina, vírgula, depois matemática, vírgula, depois vou colocar física, informática, vírgula, depois biologia. Vou repetir: quando nós tivermos um intervalo limitado ou um intervalo fixo de cursos ou de dados, nós vamos digitar diretamente aqui na fonte de dados, ok? Se for outro cenário, já vamos abordar um pouco mais para frente, ok? Então, depois disso, basta dar um clique aonde? No botão OK. E desta forma nós já aplicamos o quê? Aplicamos a validação de dados para esta primeira célula. Então, como que nós vamos verificar se esta validação de dados já foi aplicada ou já surtiu? Como que nós vamos ver? Basta vir aqui na célula, clicar e do lado direito vai aparecer aqui uma seta virada para baixo. Então, clicando nesta seta, vai aparecer esta lista aqui de cursos que nós inserimos lá, ok? Então, eu referenciei. Se nós tivermos um intervalo de dados fixo e limitado, vamos digitar diretamente esses dados aí na nossa fonte de dados, ok? Se for outro cenário, por exemplo, nós temos previsão de que futuramente vamos introduzir mais cursos no nosso plano curricular. Aí teremos que usar uma planilha auxiliar para servir de fonte de dados, ok? Então, para isso, volto novamente, vou selecionar aqui, vou clicar em dados
Depois de dados, vou clicar em validação de dados. Depois de validação de dados, seleciono aqui validação do tipo lista e a seguir vou apagar isso, apago. Depois de apagar, vou clicar nesta seta aqui para selecionar uma planilha auxiliar a qual tem os meus dados, ok? Os meus cursos. Então venho aqui na planilha 3, sheet 3 e tenho aqui as categorias de cursos. Estão aqui: medicina, matemática, física, até química, ok? Então eu vou selecionar este intervalo até aqui. Depois disso vou clicar aqui na seta e a seguir vou clicar no botão OK. E desta forma também já aplicamos. Está aqui a lista, ok? Então, assim, quando tivermos o intervalo de dados limitado, como eu disse antes, se nós temos a pretensão, temos a previsão de que futuramente vamos lançar, vamos introduzir mais cursos no nosso plano curricular, aí teremos que estender o nosso intervalo, porque ao longo do tempo vai variar, ok? Então, por isso, venho aqui, seleciono, vou em dados, depois de dados vou clicar em validação de dados. Chegado aqui eu vou clicar novamente na seta e a seguir eu vou estender esse intervalo de dados, esse intervalo até a coluna M. Então vou selecionar de medicina, coluna B até M. Por que M? Por que até M? Já expliquei porque nós temos a previsão de que futuramente vamos introduzir mais cursos. Pode ser amanhã ou próximo ano, ok? Então, feito isso, vou dar um clique na seta e a seguir clicar no botão OK. E desta forma nós conseguimos dinamizar o nosso intervalo, a nossa lista. Veja uma coisa interessante: se eu volto aqui, tá vendo aqui na nossa planilha auxiliar, que é a planilha 3, venho, coloco, por exemplo, um curso, por exemplo, farmácia, não é? Farmácia, enter. Quando eu volto para a planilha 1, onde nós aplicamos a validação de dados, clico nesta seta, veja, automaticamente ele inclui, automaticamente chama aquele curso, ok? Por isso é muito importante você estender o seu intervalo, ok? Em caso de variação, você poderá a qualquer momento tornar a sua lista de dados dinâmica, ok? Então, para o resto de células, basta vir aqui selecionar, depois arrastar para baixo aqui, fazer isto aqui até a linha número 24. Pronto. Então, em todas as células já temos a validação de dados, ok? Então, o desafio seguinte é para o próximo desafio é o seguinte: eu quero que quando eu for a selecionar o curso aqui, por exemplo, medicina, e vir na coluna nome, selecionar o nome do estudante, apareça todos os nomes do curso de medicina, ou seja, esses nomes estão aqui, medicina. Eu quero que apareçam aqui, quando eu for a clicar na seta, apareçam todos os nomes, todos os estudantes deste curso, ok? Então, para isso, vamos usar uma função para validar a nossa lógica, validar a nossa ideia, ok? Então, primeiro passo, você precisa selecionar aqui um curso, não é? Depois, você vem aqui, nomeie esses intervalos aqui, por exemplo, de Maria até Afonso, você vai dar o nome de medicina, assim, medicina, enter. A seguir vem Lourenço, selecione Lourenço até Joana. Depois, coloque matemática, enter. Física, id, selecione até Antônio, coloque física, enter. Depois temos informática, selecione, dê nome a este intervalo, informática,
ok? Enter. Depois temos biologia, vamos colocar biologia, enter, ok? A seguir nós temos química, vou colocar aqui química, enter. A seguir tenho farmácia, seleciono, coloco aqui farmácia, enter. Atenção, este intervalo de nomes, esses nomes que você vai colocar aqui, você vai atribuir, devem ser iguais a esses nomes que estão aqui, ok? Não importa se você está a escrever com letra maiúscula ou minúscula, mas é preciso que esses nomes sejam iguais, isto é, se você colocou acento aqui agudo, grave, também aqui deve aplicar acento agudo ou grave. Caso contrário, não vai funcionar, ok? Então, preste bem atenção na hora de você atribuir nomes a esses intervalos, ok? Veja aqui, seleciono, aparece medicina, exatamente como está aqui. Aqui seleciono, aparece matemática, aparece física, tudo com acento, informática, biologia, química e farmácia, ok? Então, voltamos na planilha 1, selecionamos aqui na coluna nome, vou selecionar a primeira célula, sempre preste atenção, primeiro tem que selecionar um curso aqui, por exemplo, medicina, depois vem aqui na coluna nome, seleciona a primeira célula, a seguir vai clicar em validação de dados, depois da validação de dados, vamos clicar em dados, depois validação de dados, a seguir validação de dados e temos acesso novamente a esta parte. Então aqui nós estamos a ver que o Excel está a permitir qualquer valor para esta coluna. Então vamos clicar aqui e selecionar a validação tipo lista, ok? Chegado aqui vou chamar uma função, ok? Igual indirect para quem está a usar Excel em inglês, para quem está a usar Excel em português é indireto. Abrir parênteses, vou chamar o que? Vou chamar este senhor aqui, medicina, ok? Depois fecho o parêntese. Mas veja o seguinte, nós já chamamos aqui, fomos aqui na coluna cursos, chamamos um curso aqui. Mas o que está acontecendo neste momento é que o Excel está a manter fixo a coluna B e a linha B, ok? Não é isso que nós queremos. Queremos que a coluna B seja variável e a linha 5 também seja variável. Então, por isso, vamos apagar esse cifrão e apagar outro cifrão. Simplesmente vamos ficar com B5, ok? Igual, indireto, entre parênteses, B5, ok? Depois disso, vou clicar no botão OK. E feito isso, nós já temos aqui a nossa validação de dados aplicada. A seguir, clicar, arrastar até a linha 24. Veja, então, veja só. Se eu seleciono medicina, venho aqui, clico na seta, aparecem todos os estudantes do curso de medicina, ok? Simples. Então, se eu tentar aqui colocar um curso que não faz parte da grelha curricular, por exemplo, vou colocar AGH, enter. O Excel vai transmitir essa mensagem. Mas se você for a ver aqui, consegue perceber que esta mensagem aqui não está perceptível, está numa linguagem do computador, ok? Não está numa linguagem de alto nível, linguagem humana. Então, por isso, nós vamos personalizar esta mensagem. Como é feito isso? Vamos selecionar aqui, validação de dados, clicar em validação de dados, vem aqui, alerta de erro, error alert. Vamos selecionar a informação, ok? Então, aqui no título vamos colocar prezado usuário, ponto de exclamação. Por favor, vírgula, dirija-se
a planilha 3, vírgula, e verifique se o curso que pretende registrar faz parte do nosso plano curricular, ok? Então esta é a mensagem que eu quero que o usuário veja. Depois daí vai clicar no botão OK, pronto. Vou clicar e arrastar para outras células. Vou apagar aqui. Vou apagar. Clico e arrasto para outras células. Então se eu coloco AGH, Enter, está aqui. Aparece aqui uma mensagem personalizada. Prezado usuário, por favor, dirija-se à planilha 3 e verifique se o curso que pretende registrar faz parte do nosso plano curricular. Assim o usuário vai perceber. Então vai clicar em OK e depois vem aqui na planilha 3 para verificar se este curso faz parte do plano curricular ou não. Para nome, ID, ok? Então, para nome eu vou deixar esse desafio para vocês, para poderem praticar, ok? Então agora vamos aqui também proibir, ou seja, restringir aqui na idade. Na idade nós vamos propor o seguinte: queremos que o usuário cadastre nome de estudante que tenham uma idade mínima de 18 anos, a partir de 18 anos para cima, ok? Então eu venho aqui, seleciono dados, validação de dados, chegado aqui configurações, vou escolher tipo número inteiro, whole number, número inteiro, ok? Então aqui nós temos várias categorias, ok? Então aqui está a dizer, eu disse que queremos que o usuário cadastre os estudantes que tenham uma idade superior a 17. Então vou dar um clique aqui, seleciono superior, Great Done, ok? Great Done. Então vou colocar aqui 17. Pronto. Depois daqui vou clicar em OK. E já está. Eu vou replicar isso para até linha 24. Então se por acaso o usuário tentar colocar 16, Enter, está aqui, o Excel proíbe. Coloca 17, por exemplo, também vai proibir. Vai colocar 18, está aqui, aceita, ok? Então na nossa faculdade só aceitamos todos os estudantes que tenham uma idade acima de 17, ok? Então o usuário vai sofrer tentar inserir assim, o Excel nunca vai aceitar, ok? Então também lhe desafio a personalizar a mensagem desta coluna aqui, turma ID. Então você vai terminar aqui, vai também proibir aqui na turma, inserir apenas os estudantes, ou seja, cadastrar somente os cursos da turma, quer dizer, somente cadastrar as turmas que estão aqui, A, B, C, D. Então este vai ser o seu desafio. Então na última parte nós vamos falar sobre uso de macros. Primeiro, o que são macros? Macros são subrutinas, são pequenos códigos, são pedaços de códigos que nos permitem automatizar nossas tarefas no dia a dia, ok? Num conceito mais popular, nós poderíamos dizer que as macros funcionam como robô, ok? Nós programamos e eles vão fazer aquilo que nós programamos. Então, da mesma forma, nós podemos encarar as macros, ok? Então, as macros vão gravar as nossas sequências de passos, ok?
Então, vamos supor que você não sabe programar em VBA, não é? Então, você pode usar macros para poder automatizar as suas tarefas, ok? Como no nosso caso aqui, por exemplo, temos cursos, nome, idade e turma, ok? Então, aqui por baixo vou colocar os mesmos atributos. Seleciono aqui, copio e venho aqui, coloco Ctrl V. Tenho cursos, nome, idade, turma. O meu desafio é o seguinte: eu quero que quando eu for a selecionar aqui, quando for a introduzir dados aqui, automaticamente cadastre, ou seja, venham aqui, venham nessas células, ok? Uma espécie de cadastro. Então eu vou cadastrando, ele vai inserindo, ok? Então para isso faremos o seguinte: primeiro temos que habilitar o botão desenvolvedor. Desenvolvedor é um botão, não. Vamos habilitar o menu desenvolvedor, que nos permite gravar a macro. Temos duas possibilidades: usar View ou Developer. Então, para habilitar esta opção aqui, é muito simples. Vamos clicar em Ficheiro, depois Opções, depois de Opções, vamos clicar em Custom Ribbon, personalizar a faixa de opções. Chegado aqui, vamos habilitar, está aqui, Developer. O Developer aparece na versão de 2013 e 2016. Então, quem estiver a usar o Excel 2007 terá que instalar. Tem uma extensão para você poder instalar isso aqui. Baixe e instale. Ok? Então, habilita aqui. Clique em Check. Depois daqui, clique em OK. Logo vai aparecer aqui Develop. Ok? Então, no Develop, nós temos aqui macros. Nós temos Record Macro, gravar a macro. Ou simplesmente podemos clicar aqui em View. Temos também macro. Está aqui, gravar a macro. Ok? Mas é mais fácil, mais prático usar Developer. Então vamos clicar em Developer. A seguir clicar em gravar macro. Chegado aqui, vou atribuir o nome a esta macro. Por exemplo, registrar. Ok? Eu aqui posso colocar atalhos, combinação de teclas, mas simplesmente vou deixar assim. Esta macro vamos aplicar para esta planilha aqui, esta pasta de trabalho. A seguir aqui posso colocar uma descrição, por exemplo, esta macro permite a inserção ou registro de dados, ok? E a descrição. Então depois disso vou dar um clique. Então, clicando em OK, neste momento o Excel já está a gravar todos os passos que nós estamos a fazer aqui, ele vai gravar, ok? Por exemplo, vamos aqui nesta tabela, selecionamos a primeira linha, a seguir vamos clicar com o botão direito do mouse, depois clicar na opção Insert para inserir uma nova linha. Depois disso, vamos até a esta tabela, vamos inserir, por exemplo, curso Medicina Maria, por exemplo, tem 18 anos, está na turma A. Depois disso, vamos selecionar esses dados, a seguir, botão direito, copiar e venho aqui, seleciono, colar, paste aqui, colar como valor. Depois disso venho aqui, seleciono e apago. Assim já gravou. A seguir vamos aqui, Developer, Desenvolvedor, parar a macro, parar a gravação. Então vou dar um clique para parar de gravar. E pronto, já está. O passo a seguir é inserir um botão. Para inserir um botão é muito simples. Vamos aqui no Insert,
e escolhemos formas, shapes. Então vou escolher esta forma aqui, clico e venho, arrasto aqui, por exemplo, do lado, assim. Vou arrastar, assim, pronto. Vou colocar aqui um nome, botão direito, editar texto, vou colocar registrar. Vou deixar no meio, vou centralizar esse texto, vou aumentar aqui, vou deixar em negrito e pronto, vou mudar. Então, a seguir vamos, depois de colocar este botão aqui, a seguir vamos selecionar o botão para atribuir a macros. Para que atribuir a macro? Para que este botão aqui tenha vida. Neste momento não está a funcionar. Este botão está morto. Então, quando nós atribuímos a macro, automaticamente estamos a dar a vida ao nosso botão. Então, para isso, seleciono botão direito, vá até a opção Assign Macro, ou seja, atribuir a macro. Clicando aqui, nós temos essas duas macros. Então, vou selecionar a macro registrar. Feito isso, vou clicar no botão OK. Pronto, neste momento, veja só, já mudou. O nosso botão já tem vida. Como se verifica isso? Basta aproximar e vai aparecer um dedo aí apontar. Significa que neste momento o nosso botão já tem ação. Por exemplo, eu vou cadastrar mais um curso aqui. Por exemplo, matemática. Quem vai frequentar é Joana, não é? Joana tem quantos? Tem 20. Está na turma B, não é? Feito isso, ao invés de você selecionar, depois copiar, vir colar aqui, basta clicar em registrar. Está aqui. Automaticamente vai inserindo. Vou inserir mais uma estudante. Francisco. Aliás, aqui é o curso, não vou colocar aqui. Aqui é o curso informática. Nome Francisco. Informática. Francisco, idade tem 21 anos, está na turma C. Só para que os estudantes da turma C não tenham ciúmes, né? Então, informática, Francisco, 21 anos, está na turma C, ok? Depois clicar em registrar, tá vendo? Ele automaticamente vai inserindo assim. Ao invés de você ficar naquela amassada, por exemplo, cadastrar, digitar, depois daí copiar, ver colar. Desta forma, o Excel já automatizou esta tarefa. Esta planilha nós poderíamos colocar numa planilha aqui, auxiliar, esta aqui, ok? Por exemplo, aquela pessoa que tem um armazém, tem uma loja, então pode criar aqui uma planilha e aqui, noutra planilha, só vai fazer o que? Cadastro, ok? Vai fazer cadastro. Então, basicamente, este é o funcionamento da macro, uso das macros aqui no Excel, servem para automatizar as nossas tarefas, ok? Sempre que você quiser automatizar tarefa, lembre-se da macro ou das macros, ok? São macros. Prontos, desta forma nós chegamos ao fim da nossa aula. Espero que você tenha acompanhado este passo a passo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários do vídeo e estou aqui a dispor para respondê-las, ok? Muito obrigado pela atenção, até a próxima.